Boa noite, pessoal. Então, eu me chamo Rebeca. Eu sou Ronaldo, né? Acho que vocês já devem, se não pessoalmente, já conhecer a gente, um pouco da nossa história pelas redes sociais, depois que tudo que aconteceu. E a gente decidiu que era um momento da gente entregar a vocês tudo que a gente passou. Não guardar só para nós. E a noite de hoje, não era a gente que ia pregar. Não, tinha outra pessoa escalada para hoje. Na realidade, eu nem prego na comunidade, né? Eu nem sou do Ministério de Pregação. Mas aí essa pessoa não poderia vir hoje para pregar. E ela mesma me sugeriu, por que vocês não vão lá e dar o testemunho do que aconteceu com vocês? Eu fiquei nervoso, né? Rebeca falou com a Rebeca, né? Aí ela veio falar comigo, perguntar se eu queria, eu fiquei nervoso, isso era de manhã e eu disse, de noite eu lhe dou a resposta. E eu decidi, e a gente está aqui. Porque se Deus fez tudo isso na vida da gente, que a gente vai falar aqui para vocês, Ele pode fazer também na vida de vocês. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, né, do contexto, a gente tá junto, tá casado há 4 anos, mas estamos juntos há 14 anos, né? Namoro, primeiro namorado, enfim. Eu vou contar para vocês, a gente vai contar para vocês o que tem sido nossa vida no último ano, nos últimos 2 anos, que é o marco, né, que a gente considera. Então, vem um pouquinho antes do problema de coração que ele teve, que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar. Então, há 2 anos e meio, na verdade, 2 anos e meio, eu recebi uma proposta de emprego, fui trabalhar em Patos. Então, a gente passou lá exatamente esse tempo, 2 anos e meio. E foi um período muito bom em alguns aspectos da nossa vida, e também muito difícil em outros aspectos, né? Então, depois de um tempo que a gente estava lá, começaram a vir alguns problemas financeiros, profissionais também. A gente começou a ficar meio em crise. E espirituais, porque a gente estava longe do nosso lugar, que é aqui, né, na Comunidade Fraterno Amor, longe da nossa família. Então, uma série de complicadores. A gente foi para lá realmente sem conhecer ninguém. Eu e ele, né? Depois chegou nossa filha, mas até então éramos nós. Então, esses últimos 2 anos e meio, principalmente, foram bem difíceis. Contar um pouquinho aí para a gente. Ele vai contar um pouquinho, né, do que foi isso. Nós fomos para lá porque a proposta de emprego de Rebeca era uma proposta boa, então era viável que a gente fosse morar lá. E quando você vai assim, você vai cheio de esperança, você vai cheio de expectativa, né? Você já vai começando a fazer planos para a sua vida, você já começa a se imaginar mais lá na frente o que é que você pode fazer. Mas a realidade foi outra, né? Essa distância da família foi muito difícil, assim, porque a gente sempre foi um casal muito apegado aos nossos pais e aos nossos amigos. E lá em Passo, nós passamos 2 anos e meio, eu só sei o nome de um vizinho meu. Então, a gente não tinha convivência com ninguém de lá. O máximo que a gente tinha era com os professores. Ela dava aula na FIP, na faculdade lá. Então, o máximo que a gente tinha era convivência, era com esses professores que davam aula lá na FIP, dia de semana, e depois voltavam para João Pessoa, a grande maioria, né? Então, final de semana sempre era eu e ela lá sozinho. E, depois de um tempo, Cecília. E isso foi trazendo dificuldades, né? A gente não tinha quem se apoiar, não tinha... minha mãe está chorando ali. A gente não tinha um lazer que a gente gostava, que era estar com os amigos, conversando, partilhando aqui da comunidade. E acredito que isso
rendeu frutos, mas frutos um pouquinho negativos na vida da gente. No meu trabalho, eu era fotógrafo de casamento. E quando a gente decidiu ir para lá, eu tinha um escritório aqui em João Pessoa, atendia lá em Manaíra. Então, eu decidi fechar o escritório e ir para lá com a Rebeca, que eu não ia deixar ela ir sozinha, né? Então, eu pensei, não, o meu trabalho dá para eu ficar indo e vindo, de João Pessoa a Patos, a maioria dos trabalhos são aqui, vou pegar uns trabalhos lá, vai dar tudo certo. E lá eu fico atendendo lá na casa da gente mesmo. A gente alugou uma casa relativamente grande para 2 pessoas e montei meu escritório lá na casa. No início estava indo tudo tranquilo, mas depois eu comecei a não sentir mais um desejo, digamos assim, de estar fotografando. E chegou um tempo que a fotografia ela me machucava como profissão, como algo que eu tinha que fazer, onde eu estava fazendo só por obrigação. Eu tinha um contrato lá, eu tinha que cumprir, e eu tinha que entregar um material depois do casamento. E aquela coisa me machucava, e eu não conseguia mais trabalhar depois do casamento. Porque um casamento, o serviço do fotógrafo ele não termina no casamento. Ali só se inicia. Então, todo o trabalho que vinha após o casamento, de edição de imagens, seleção, contato com os noivos, montar os álbuns, tudo, eu não conseguia mais fazer. Eu cheguei num ponto onde teve noites que eu sentei no banheiro lá de casa, encostei na parede e comecei a chorar, porque eu não conseguia abrir um computador para editar fotos. Então, noivas começaram a me cobrar. Isso me angustiava muito, porque eu pensava, meu Deus, eu tenho uma obrigação com eles e eu não estou sendo fiel com eles, mas eu não estou conseguindo. E eu sempre fui muito fechado, então isso não dizia a Rebeca. E chegou um momento que eu contei. Na realidade, uma noiva ligou para ela, né, lá. Ligou para ela, conseguiu o telefone dela e ligou e contou a situação, que eu não tinha entregue ainda o material. E falou com ela. Foi quando ela veio falar comigo e eu me abri com ela pela primeira vez desse meu sofrimento com o meu trabalho. E a partir daquele momento, a gente como casal, a gente decidiu se unir e ela me ajudou a colocar essas pendências todas em dias e a gente conseguiu resolver isso. E esse foi um pontapé inicial da gente querer já começar a voltar de Patos para cá, para João Pessoa. A gente já não se sentia bem lá. Estar lá fazia mal para a gente. Rebeca começou a não ficar satisfeita também no trabalho dela. Ela gosta muito de ser professora, ela ama ser professora, mas as condições não estavam favoráveis. E aquilo também machucava ela. Então a gente começou, Rebeca, professor é difícil, né? Assim, conseguir trabalho, porque a gente só consegue ou no final do ano ou nas férias da metade do ano, né? Porque depois que fecha o semestre da faculdade, dificilmente eles contratam um professor. Então a gente começou a colocar o currículo de Rebeca. Ela começou a colocar o currículo, né, nas outras faculdades aqui de João Pessoa. Mandou vários currículos pelos amigos, por tudo isso, o ano passado, no final do ano passado. E nada. Nenhuma porta apareceu, nenhuma oportunidade. O concurso que ela se inscreveu para uma federal, foi cancelado o concurso. Nada dava certo. E a gente ficou mais 6 meses lá em Patos, nesse sofrimento. Teve um dia que eu estava fazendo uma coisa nada a ver. Estava conversando com o Andrei, ajudando ele nas análises do doutorado dele. Isso já era perto de meia-noite, eu lá em Patos e ele aqui, né? E eu lá mandando as coisas para ele e tal. Aí, do nada, ele parou de responder. Andrei. Aí, com o tempo, eu já estava indo dormir. Ele disse, Rebeca, eu estava rezando por você. Aí eu já parei, né? Aí ele disse, quando eu rezava por você, Deus me dizia que ia acontecer algo na sua vida. Vai acontecer algo na sua vida. E esse algo vai mudar tudo.
tudo vai mudar a partir dele. É como se fosse um estalo, que quando isso acontecer, vai mudar tudo. E eu, meu Deus do céu, o que será que vai acontecer? Fiquei pensando, será que eu vou conseguir um emprego de uma pessoa? O que é que vai acontecer? E eu, e aí? Tu não entendeu não direito o que é? Ele, não. Eu não sei, mas Deus me disse que não é para você ter medo. Não tenha medo que ele está com você. Tenha coragem que vai dar tudo certo. Beleza, né? Fiquei naquela expectativa, falei para Ronaldinho, fiquei naquela expectativa. O que é que vai acontecer? Que, enfim, eu confiava que ali estava uma profecia para a nossa vida. Com uma semana, mais ou menos, dessa mensagem, eu descubro, no meio dessa crise, eu descubro que estava grávida. E aquilo ali, inicialmente, foi um choque, né? Eu disse, meu Deus do céu, no meio que a gente está aqui tentando se estruturar, e agora? E depois eu disse, a gente começou a pensar nessa mensagem de segurança que Deus mandou. E eu atrelei a minha gravidez a essa mensagem. Eu disse, não, Deus já nos preparou antes, ele disse que não era para ter medo, que eu tivesse coragem, que vai dar tudo certo. Ele mandou a mensagem antes, então eu estou tranquila. E aí a gente começou já a amar aquele bebê, enfim, começou a se programar para aquela vida, né? Já programar a Cecília para ser a irmã mais velha. Esse é o segundo, na realidade, esse é um terceiro filho da gente. Antes de Cecília, nossa filha, a gente teve o outro bebê, que Rebeca perdeu no início da gravidez. Tivemos Cecília lá em Patos, e essa história que ela está contando já seria um terceiro. Terceira gravidez, exatamente. E aí a gente estava vivendo esse novo na nossa vida, essa expectativa da chegada de um bebê, se organizando, já organizando a nossa vida para receber esse bebê que já era tão amado. E aí, diferente da gravidez de Cecília, que eu tive muito problema, assim, foi uma gravidez de muito problema, enfim, fiquei de repouso umas quantas vezes. Nessa eu não sentia nada. Eu estava muito bem, não sentia enjoo, não sentia nada. E um dia, a gente estava em casa e a gente recebeu uma notícia não tão boa. E nisso aí me abalou. Eu fiquei abalada. E quando eu fiquei abalada, a gente já vinha com esse sofrimento, Ronaldinho, já diversas vezes, assim, dias de muito choro, dias de muita conversa. Não, a gente vai passar por isso. Minhas orações pessoais, eu até procurei meu caderninho de oração pessoal e encontrei diversas orações que eu fazia nesse período e eram muito focadas nisso aí, né? Pedindo, assim, Deus mandando mensagens de força. Até um episódio engraçado que eu vou contar para vocês, dando uma pausa nisso aí. Eu separei uns trechos que eu fiz a minha oração pessoal, que eu fazia minha oração pessoal para trazer para vocês, para mostrar como casava com aquilo que a gente estava vivendo. Estava separado para trazer. Cecília pegou o livro e jogou no vaso sanitário. Apenas isso. Então, está lá. Enfim, não deu para trazer, só para descontrair. Enfim, mas assim, todas as orações eram muito voltadas para isso aí. Deus mandando força, pedindo paciência, que tudo isso ia passar. E no dia que eu recebi essa notícia, eu comecei a sentir muita cólica, passar muito mal. Eu disse, Ronaldinho, não estou bem, não estou bem, não estou bem. Quando foi no final do dia, eu tive sangramento, um pouco de sangramento. E a médica disse, não, fique deitado, não se levante para nada. Até porque eu já tinha perdido então já era uma gravidez complicada. Então, só que as dores só foram piorando. Cada vez mais piorava. Eu sentia muita cólica, muita dor, assim, incontrolável. E aí a gente, acho que no final do dia, por volta das 8 horas, mais ou menos, eu tive um sangramento assim terrível, terrível mesmo. E a gente foi para o hospital, a gente não tinha plano. Foi para o hospital que tinha lá em Patos, e a maternidade. E chegando lá, muito sangue mesmo, perdendo muito sangue. E aí veio mais um complicador. Só era eu, ele e Cecília, né? E a gente tendo que estar ali com Cecília, de noite. O médico queria me internar, porque eu estava perdendo muito sangue, mas também tinha Cecília, que ainda era um bebê, que ainda mamava, enfim. Então, a gente viveu essa coisa. Como é que a gente vai fazer para eu ficar aqui internada
sozinha, Cecília mama em casa, como é que vai ser? E aí o médico disse, não, você vai para casa, fique deitada, não se levante para nada, eu vou dar injeção em você para tentar estancar o sangramento. Ele tinha visto que eu ainda estava com o bebê, né, nesse momento. E venha logo cedo para cá, que a gente vai fazer uma ultra. Beleza. A gente fez isso, ele deu as injeções, não adiantou, continuei sangrando muito, sangrando muito. E no outro dia de manhã, quando eu fiz a ultrassom, eu tinha perdido o bebê. Tinha sido o meu segundo aborto, né? Então, isso já foi muito difícil. No sangramento, quando começou o sangramento, eu entreguei a Deus, naquele momento, o meu filho, né? Senhor, não sei, né? Eu não sei o que o Senhor quer, não sei exatamente por que a gente está passando por isso, mas eu te entrego o meu bebê para que tu cuides, né? E que seja feita a tua vontade. E aí, quando a gente recebeu a notícia, a gente se abraçou, conversou, e eu ficava pensando, né? Sempre ficava aquela interrogação na cabeça. Mas Deus tinha mandado uma profecia que dizia que tudo ia dar certo. E aí, será que eu interpretei errado? Porque Deus não muda, Deus não mente. Então, o que aconteceu? O que é que aconteceu? Porque eu tinha recebido aquela mensagem e agora acontece isso. Então, a gente... foi um período muito difícil, esse do aborto. A gente não conseguiu fazer rápido, então teve todo um procedimento de curetagem que demorou muito, foi muito sofrimento. E lá eu decidi que não dava mais para ficar lá, porque a gente estava sem nenhum apoio. A gente estava passando por aquela situação e não tinha em volta o que é que a gente ia fazer. O que é que a gente ia fazer? E a gente disse, não, a gente tem que voltar para casa. A gente precisa estar com os nossos. Precisa estar com aqueles que são os nossos, que iam estar cuidando da gente agora. Então, a gente novamente começou as tentativas e muita oração pedindo a Deus que a gente conseguisse voltar. E aí começa um outro capítulo na nossa vida, que foi o São João. Isso aconteceu, a perda do bebê, nesse primeiro semestre desse ano, né? Mas aí a vida segue, né? As tempestades vêm, mas a gente tem que continuar a nossa vida. E continuamos lá em Patos. Chegou o São João, uma prima de Rebeca foi para lá com o namorado, passar o São João com a gente. A gente não é muito de festa, então a gente ia lá no São João de Patos, que é famosão, né, tal. Mas a gente ia de 6 da noite, ia no parque, levava a Cecília para o parque, comia um cachorro-quente e voltava, pronto. Certo. Isso era Copa do Mundo. Então chegou um certo dia que era um jogo da Alemanha, eu lembro bem. E jogo da Alemanha com algum time aí. Acho que era o último jogo da primeira fase. E o pessoal, a prima dela e o namoro e o noivo, queriam fazer um passeio para a Pedra do Tendó, que é um local bem bacana que tem lá perto de Patos. E a gente tinha prometido levar eles. Aí, na hora do almoço, a gente combinando, aí eu disse, rapaz, eu acho que eu não vou, não. Estou sentindo umas dores nas costas aqui. Vão vocês, eu vou ficar. Aí eles até tiraram onda, né? Não, tu não quer ir para ficar assistindo o jogo, né? Aí eu, não, pô, é sério. Aí passou. Acabou que decidiu que não foi ninguém, né? E essa dor começou a aparecer no meu corpo. Aí, no outro dia, porque isso aí não foi dia 25, né? Foi dia 24, foi um dia antes, acredito eu. Aí, no outro dia, começou a aparecer manchas no meu corpo. Aí eu pensei, não, isso deve ser dengue, né? Deve ser dengue ou zika, alguma coisa assim. Dor no corpo e mancha, mancha deve ser isso aí. Beleza, aí esse dia, era dia 24, era 24 de junho, dia de São João mesmo. Ou era dia 23, eu não recordo bem se era véspera ou era o dia. E lá na rua que a gente morava, o pessoal tinha a tradição de, nesse dia, fechar a rua, contratar um trio pé de serra, e todos os moradores da rua levar uma comidazinha, e todo mundo se confraternizar lá, de noite. E a gente sempre participa.
Então a gente estava lá, a gente foi nesse dia, né? E na metade da... A gente tinha passado uma horinha lá, eram umas 10 horas da noite, eu acho, acredito eu. Eu comecei a me tremer muito. Me tremi. Aí eu acho que eu estou com febre, estou tremendo muito. Eu vou para casa. Aí fui para casa, pertinho, fui andando e deixei eles lá. Aí eles voltaram. Daí, depois de um tempo, eles voltaram para casa também. E a febre não passou. A gente, não, vamos no hospital, que essa febre não baixa, vamos ver lá se faz alguma coisa. Aí a gente foi no hospital, né? O médico chegou lá, não, isso aqui deve ser dengue, zika. Aquele atendimento de sempre, né? Tome muito líquido, paracetamol, aquela coisa de sempre, né? Certo, voltei para casa. A febre baixou com os remédios. Só que no outro dia, esses sintomas de zika e dengue começaram a sumir. As dores no corpo começaram a sumir, a mancha começou a sumir e começou a aparecer outros sintomas. O pessoal foi embora, a prima de Rebeca foi embora no outro dia, que ela tinha que trabalhar, então eles voltaram para cá, para Cabedelo, e a gente ficou sozinho. E nessa noite, eu comecei a sentir um incômodo dormindo, deitado, né, uma falta de ar, um negócio. E comecei a tossir muito. Tossia, que eu já estava... Aí Cecília, ela dorme com a gente na cama, uma parte da noite. Aí eu fiquei pensando, não, eu vou me levantar, porque eu vou acordar a Cecília, e se eu estiver doente, eu vou passar para ela a doença. E eu fui para a sala, de madrugada, fui para a sala deitar no sofá. E tossia muito. Aí decidi tomar um banho. Aí eu fui tomar banho. Quando eu tomei banho, que eu comecei a tossir, eu escarrei. Quando eu cuspi, era uma bola de sangue. Aí eu fiquei preocupado, né? Tosse com sangue, né? Aí fui lá para aquele médico, né? O Google, e botei lá, sintomas de tuberculose ou pneumonia. Aí eu achei, não, acho que deve ser isso aqui, alguma coisa disso aqui. Rapaz, o negócio parece ser sério. Mas beleza, vou esperar mais um pouquinho, né? Não me disse nada. Não, claro, eu vou assustar ela para quê? Sem motivos? Porque eu não vi motivo nenhum para isso, né? Aí passou, né? Passou não, né? Passou o dia, né? Chegou o outro dia. No outro dia, era dia de semana, eu sempre levava ela para o trabalho para dar aula e ficava com Cecília. E eu percebi que quando eu estava sentado, dirigindo, por exemplo, eu não sentia esse cansaço, essa falta de ar. Aí, nesse dia de manhã, eu lembro de ter deixado ela e passear de carro por Patos com Cecília. Eu gostava de pegar o carro e conhecer as cidades vizinhas, né? 30 quilômetros, eu gostava de gastar gasolina. Aí, eu ia com Cecília, às vezes, para ela dormir. Passear esse dia, eu fui de manhã para passar um tempo sentado no carro, porque eu sabia que não me incomodava ali. Mas isso sem saber ainda o que era. Achando ainda que era um problema de dengue, de zika, a imunidade baixa, deve ter voltado alguma gripe que eu não curei. Na minha cabeça era isso, né? Aí chegou de noite, eu fui levar ela de novo para o trabalho. Aí quando eu voltei, só eu e Cecília no carro, voltei para casa, botei o carro para dentro, porque normalmente a Rebeca voltava de mototáxi, porque já era tarde, Cecília estava dormindo. Então eu botei lá o carro para dentro. Quando eu botei o carro para dentro, eu fui tirar a Cecília da cadeirinha, dentro de casa já, e levar para a sala. E nesse trajeto do terraço para a sala, que é onde o carro ficava, eu praticamente não conseguia andar. Minhas pernas tremeram, eu fiquei cansado, ofegante, botei ela no quarto. Foi nessa hora que eu parei e disse, tem alguma coisa errada comigo, isso não é normal. E fui para o quarto. Peguei Cecília, fui para o quarto, fechei a porta, caí na cama. Disse, Cecília, pode destruir tudo aí. Eu vou ficar aqui na cama que eu não estou bem. Mandei mensagem para a Rebeca, eu não estou bem, precisamos ir para João Pessoa. Eu não sei se é sorte, se foi Deus. A gente acredita que a gente, como cristão, acredita que foi Deus, né? Mas esse dia foi o último dia de aula de Rebeca na faculdade, último antes de dar as férias. Então, no outro dia, ela estava livre.
Então, era o dia perfeito que a gente podia voltar para João Pessoa. Porque se ela estivesse dando aula, a gente não podia vir, eu tinha que esperar lá. E eu liguei para casa, liguei para meu pai. Pai, vou para casa para amanhã, logo cedo. Aí eu avisei. Aí no outro dia eu amanheci melhor. Olha que legal. Amanheci melhor de manhã. Jogo do Brasil. Eu não, vou esperar aqui, vou assistir o jogo, né? Vou perder o jogo na estrada. Fiquei a manhã toda em Patos e à tarde. E a gente só veio no início da noite. Porque eu sempre gostava mais de dirigir à noite, que eu achava mais tranquilo. Então a gente veio. Eu vim dirigindo de lá de Patos até aqui. 4 horas de viagem. E quando a gente chegou aqui, a gente sempre chega, quando sai essa hora, chega quase meia-noite e tal, a gente já vai dormir. E nessa hora, nesse dia que eu cheguei, tome tosse na cama, já aqui em Cabedelo, na casa dos meus pais. Que quando a gente vinha para cá, a gente ficava lá. E eu me levantei novamente da cama. Não, vou sair daqui. Fui para a cozinha para ninguém me ouvir. Nem meus pais, nem Rebeca, porque eu não queria assustar ninguém. Tome sangue, escarrando sangue. E nada de passar, né? E eu sem saber o que era. E eu não sei se foi nesse dia que eu voltei para o quarto. E lá no quarto tinha umas cadeiras de praia. E eu abri uma cadeira de praia e coloquei do lado da cama e fiquei sentado. Porque se eu deitasse, eu não respirava. Era eu deitar e eu não perder o ar. Então eu passei a noite toda sentado. Não foi esse dia que eu botei a cadeira, foi um dia depois. Esse dia eu fui para o sofá da sala, fui dormir lá na sala. Tossi muito. Meu pai acordou, ele acordou cedo e ele disse, eu escutei você tossindo a madrugada todinha aí. O que foi? O que tá vendo? Aí, contei tudo, né? Aí nesse dia a gente foi para a UPA. Não, vamos para a UPA aqui de Manaíra para ver o que é que eles fazem lá. E a gente foi, aquele tumulto, né, de PSF, de UPA. Me deram umas injeções mágicas lá, que eu voltei bom. Não sei nem o que foi que aplicaram em mim, mas eu voltei bom, sem tossir, sem sentir cansaço, sem nada. Aí eu estou curado, né? O pessoal é bom mesmo. Voltei para casa. Volto para casa. Isso foi à noite, né? Acho que na quinta noite. Acho que nesse dia eu ainda dormi bem, por causa dos remédios. No outro dia, voltou a aparecer todos os sintomas novamente. E a gente foi de novo para a UPA, não foi? Na sexta. Ele passou o dia da sexta muito bem. Estava bem. À noite que começou a voltar os sintomas. Isso, foi à noite. À noite da sexta voltou os sintomas. No dia eu fui para a praia com o pessoal da comunidade. Fui para um churrasco. Olha, que maravilha. Aí chegou a noite, a tosse voltou. Aí foi nesse dia que eu botei a cadeira do lado da cama e dormi sentado na cadeira. Aí no outro dia, fiquei enrolando em casa. Não, acho que a gente voltou para a UPA, né? Por 3 vezes. No sábado a gente voltou para a UPA. E me deram... Não, a gente não voltou. Porque foram tantas vezes que eu me confundo. No sábado a gente não voltou. No sábado eu fiquei enrolando lá em casa, porque eu não queria ir para o médico. Não queria. Vamos resolver aqui. O que é que tem de remédio aí para me dar? Vamos tomar aqui um paracetamol, um analgésico, alguma coisa aqui. Vai melhorar. E nessa primeira... Aí a gente foi para a UPA no sábado, no domingo. Sim, dormi ruim, né? No outro dia, minha mãe não deixou eu ficar em casa. Você vai para o médico, você vai para o hospital de novo. E eu fui de novo. A gente foi domingo novamente para a UPA. Para a mesma... Não, então foi no sábado. Não. Foi no sábado, aí no domingo ele piorou muito. Assim, foi o dia que ele estava pior mesmo, assim, não estava quase respirando. Ficava tossindo como se fosse uma tosse asmática, seca e sem parar. Isso na segunda vez que ele foi na UPA,
que foi na sexta-noite, lá deram um diagnóstico de tuberculose. E falaram que precisava começar a tratar a tuberculose, queria transferir para o Clementino Fraga e tal. E aí a gente ficou, sendo que a gente, né, falava com os amigos de agente da saúde que estavam vendo o quadro dele e dizia não parece tuberculose, não é tuberculose. E ficava aquela angústia do diagnóstico, que danado esse menino tem. Quando foi no domingo, a gente foi para um hospital, né, daqui, e quando chegou lá nesse hospital, já achando que ia resolver tudo, e quando auscultaram ele, viram o estado dele, você tem que se internar agora, primeira coisa. Aí, quando auscultaram ele, que ouviram o coração, aí disse, não, você tem um problema de coração grave, não vai ficar aqui. Contextualizando, eu nasci com um problema no coração. Eu sabia que eu tinha um problema no coração. Eu sempre tratei o meu problema. Eu tenho 32 anos, então, desde que eu nasci, eu faço acompanhamento. Fazia de 6 em 6 meses, depois passou para um ano. Eu sempre soube da minha situação. Então, quando a médica disse, você tem problema no coração, para mim não é nenhuma surpresa, porque eu sempre soube e eu sempre acompanhava. Aí ela disse, não posso lhe internar aqui. Nosso hospital não tem estrutura para internar você, porque se você tiver alguma complicação, a gente não tem aparelho necessário. Sendo que isso era um domingo, né? E eu dizia, doutora, mas a gente vai para onde? Ela dizia, eu não sei. Ele não está bem, mas não pode ficar aqui. E aí eu falando com o médico que acompanhava ele no telefone e contando como ele estava, ele dizia, Rebeca, escute o que eu estou lhe dizendo. Não volte para casa com ele. Não volte, o caso dele é grave, ele precisa se internar. Vá em qualquer hospital, mas não volte para casa. Então, beleza. E de lá a gente foi para outro hospital, chegou nesse outro hospital, eles disseram, olha, vocês só entram aqui com o encaminhamento da UPA, então vão lá, é bem rapidinho. Vocês vão lá na UPA. Isso, cada passo que esse menino dava, ele já não conseguia mais respirar. Eu estava vendo a hora ele parar de respirar, simplesmente, porque ele ficava essa tosse e ele não conseguia falar direito já. Não conseguia, porque era um cansaço muito grande. E aí cada passo que ele dava era um cansaço maior, enfim. Isso ele já estava se irritando, porque ele estava piorando e ninguém aceitava ficar com ele no hospital. E pronto, e a gente se vende sem perspectiva. E disseram, não, vá lá, pega o encaminhamento e volta para cá. Quando a gente chegou pela terceira vez na UPA, assim, foi o pior dia. Estava um caos mesmo lá. E aí eu já cheguei adiantando, já tinha ido lá muitas vezes, olha, a gente já veio aqui muito, agora eu só vim aqui para pegar o encaminhamento, ele está muito mal, a gente não adianta nem esperar fazer exame, nada. Eu só quero o encaminhamento e eu vou sair daqui com ele. E aí a médica passou assim e fez, minha filha, eu queria lhe dar, mas não tem vaga em nenhum hospital de João Pessoa. Eu não sei o que fazer. E ela sabia que ele estava muito grave, tanto que ela não queria nem liberar a saída dele. Isso já desde a segunda vez ela não queria. Eu tive que assinar um documento dizendo que era para liberar ele, porque eu via que ali não tinha como ele ficar. E ela dizia, eu não sei o que fazer. Eu disse, mas aqui não tem nada, não tem nem espaço para ele ficar. E ela dizia, eu sinto muito, mas eu não sei o que fazer. E aí eu estava, nessa hora, uma irmã de comunidade da gente, Shirley, ela tinha ido para lá, ela é enfermeira. E ela pediu para conversar com a equipe, disse, olha, ele está muito mal, ele está muito dispineico, ele precisa ir para oxigênio agora, precisam fazer alguma coisa. E a equipe preocupada também, mas não tinha o que fazer. Então, e aí, nisso, a gente já pensando nas possibilidades, né, o que é que vai fazer. E aí uma prima minha me ligou e disse, Rebeca, eu tenho uma bomba de oxigênio no meu consultório. Ela é dentista, e ela disse, eu tenho uma bomba de oxigênio, um cilindro de oxigênio no meu consultório, qualquer coisa, se não achar nenhum hospital, coloca ele no cilindro. Aí eu disse, pronto, então já é pelo menos uma solução, mais ou menos, né? E aí, nisso, outra tia minha liga e disse, Rebeca, eu vou dar um dinheiro a você, estou depositando agora, vá para um hospital. Vá para um hospital particular. Fazer a consulta, precisa descobrir o que é que ele tem. E assim a gente fez, né? Foi para o hospital, e quando chegou lá, eles começaram a fazer os exames e viram, olha,
deu um indício de tromboembolia pulmonar. Descartou de cara a tuberculose e deu um indício de tromboembolia pulmonar, que eu sabia que era muito grave. Tipo, era morte súbita a qualquer momento. E, naquela hora, eu não sabia nem o que é que pensar, o que é que dizer. Eu fui falar para minha cunhada, fui falar para ele. Eu sabia o que era, mas eu não queria transparecer a gravidade, né? Isso é tromboembolia pulmonar, né? Vai ter que ficar internado. Aí eles disseram, olha, para internar é 10 mil. Agora, tinha que dar na hora, né? A gente se olhou assim, 10 mil reais. Como é que a gente... Isso era um domingo, 11 horas da noite. Onde é que a gente ia arrumar 10 mil reais para pagar na hora? Se a gente já tinha pego emprestado, que a gente não tinha o dinheiro para aquela primeira consulta. Então, do nada, a gente está lá no hospital, chega a prima de Rebeca com o noivo. Aquela prima lá que estava lá em casa, quando tudo começou, lá em Patos. Ela é irmã da outra prima dela, que é a dentista, e foi levar o tal do cilindro de oxigênio lá para a gente. Eles foram buscar. Enquanto a gente foi para o hospital, eles foram buscar o cilindro e encontrar a gente para não perder tempo nesse meio termo aí. E viram, ficaram lá no hospital com a gente e viram toda a situação. Viram a questão do dinheiro, tudo. Viu o desespero da gente. E esse casal, eles estão com um casamento marcado agora para dezembro. E eu estava lá sentado, de frente para a secretária, conversando, pensando numa solução de como fazer. E Nixon, né, que é o noivo, chegou para mim assim, tocou no meu ombro e me entregou um cartão dele. E disse, pode passar aí os 10 mil reais, que é o dinheiro que a gente está juntando aqui para o casamento. O casamento não é importante, não, a festa. Primeiramente, a gente quer que você se recupere. Pode passar aí. Claro que eu aceitei, né? A situação era de urgência. E tudo bem, vamos lá, vamos internar agora. Eu fui para outra sala, onde já foram me preparar para a internação, e Rebeca ficou lá resolvendo essa parte com eles. Só que aí o tempo foi passando, já era mais de meia-noite quando foram passar o cartão. E quando passou os 10 mil reais lá no cartão, não autorizou, porque o limite não dava para passar 10 mil reais no débito. Aí pronto, e agora? Aí eles, vamos passar aqui, vamos testar aqui valores menores para ver se vai passando. Então conseguiram passar 7 mil reais no débito lá na hora no cartão. Mas e os 3 mil? Não, só interna com os 10, tem que arrumar os 3 mil. Então, ela, Tamires, a prima dela de Rebeca, ligou para a irmã dela, a dentista, e disse, ó, a situação aqui é essa, está faltando esses 3 mil, vocês têm aí, meia-noite, 1 hora da manhã, madrugada de domingo para segunda, eles tinham dinheiro em casa, e o marido dela foi de madrugada levar esse dinheiro lá para a gente no hospital. E chegou lá com 3 mil reais no bolso, para completar os 10 mil. Foi aí que eu me internei. Aí começam as graças de Deus na nossa vida. Ela já começou nesse início do sofrimento. Ela não começou lá na frente, quando a gente conseguiu tudo, não. Ela começou antes. E sempre vinha uma notícia muito ruim. E a gente, quando tentava assim, meu Deus, o que é que a gente faz? E Deus vinha e dava uma solução. Sempre era assim. Vinha uma coisa muito ruim, aí, Jesus, o que é que a gente vai fazer? Está em tuas mãos. Aí ele vinha e se apresentava através de uma pessoa, enfim, através de um familiar, através de um médico, que também foram muito atenciosos conosco. Então, sempre foi assim, né, a todo momento. Essa primeira vez, quando a gente recebeu o diagnóstico, eu lembro que foi um dos momentos que eu mais me preocupei, porque esse meu cunhado que foi levar o dinheiro, ele é muito engraçado. Assim, ele está o tempo todo brincando. Ele nunca está sério. E quando eu disse, olha, tromboembolia, ele balançou a cabeça, assim, ele é da área de saúde, ele balançou a cabeça, não acredito. Eu disse, Enfim, a gente
já em oração, nesse momento eu já tinha mandado mensagem para o pessoal da família, da comunidade, pedindo para todo mundo rezar. E a gente estava nisso aí. Eu lembro que a primeira noite tinha a cama que ele ficava, e tinha afastado assim, tinha uma cadeira daquelas que deita para o acompanhante. E eu olhei assim, eu disse, meu Deus, eu deitar aqui, se ele precisar, ele não vai me ver. O estado dele era tão grave que eu puxei minha cadeira todinha e eu fiquei a noite toda com medo dele morrer. Eu tinha medo dele morrer, porque eu sabia o que era aquele quadro. E aí... Só que esse quadro de tromboembolia pulmonar precisava ser confirmado, porque ali era uma hipótese devido ao exame que a gente fez de sangue. Então, de manhã, eu ia fazer uma tomografia do pulmão. Então, eu fui lá, fiz a tomografia, a gente ficou esperando o resultado. Quando saiu o resultado, a primeira notícia boa, não sei se boa, né? Mas para aquele momento ela era boa, porque ela descartou a tromboembolia, e lá na tomografia, a conclusão lá, o resultado do laudo deu derrame pleural. Pequeno derrame pleural, que é líquido no pulmão, né? Eu lembro que quem trouxe esse resultado foi Painho. Ele estava lá com a gente, e aí ele veio no corredor com o exame, porque ele é... Como é? Representante. Não, radiologista. Sim. E aí ele foi lá solicitar, né, como técnico também, o exame, e ele chegou chorando com o exame. Aí eu, pai, por que está chorando? É muito bom, filho, é muito bom. Ele é bem exagerado. Aí, é muito bom, notícia boa, eu não lhe disse. Aí eu disse, o quê, painho? É só derrame pleural, minha filha. Isso é muito simples. Aí, por que você está chorando? Não, eu estou emocionado. Aí, tá. Eu nem sabia dessa, assim, né? Aí, ali me deu já uma relaxada, assim, né? Muito. Aí, não, ufa, não é aquilo que a gente estava pensando. Sendo que, nisso, sempre quem estava em contato com os médicos era eu. E aí, quando eu fui mostrar o exame para a médica, na hora, ela associou ao problema de coração. Ela disse, calma, não é tão simples. Isso aqui pode ser só um reflexo de que o coração dele descompensou. E essa é a minha hipótese, e a gente vai precisar confirmar ela agora. Porque, se for isso, a gente vai precisar tratar isso urgente. E aí, ele foi fazer outro exame. Saí de uma notícia ruim para uma notícia boa, notícia ruim, foi assim, esse período. E aí ele foi fazer um eco, e quando ele fez esse eco, foi um dos piores momentos. Porque já no eco, assim, a gente levou os exames anteriores que ele já tinha feito há um ano. Quando o médico viu, aí ele já deu indício ali de que estava muito ruim, assim, muito ruim mesmo. O coração dele estava funcionando a 30%. E ele via o outro exame e ele dizia, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu para, em um ano, você ter piorado tanto? Aí ele disse, aqui em um ano já estava ruim. Já estava ruim por conta do problema que ele nasceu. Estava a 60%. Seu coração, qualquer coisa, até aqui já dava para ter operado. Mas o que é que aconteceu para ter piorado tanto e ter chegado a 30%? Aí a gente disse, sim, mas, doutor, o que é que faz? Ele, aqui é cirúrgico. É cirúrgico. Aí, quando eu fui mostrar à doutora, né, que estava acompanhando o caso, quando ela pegou o exame, aquela mesma cena que eu tinha visto meu cunhado fazer, balançou a cabeça, chamou outra médica, e isso eu lá na frente, vendo, né, esperando, doutora, e aí? Chamou a outra e disse, olha isso aqui. Liga para o teu irmão agora, que era o cirurgião. Liga para o teu irmão, ele precisa vir aqui, ver esse caso. E aí ela disse, olha, minha filha, é grave, é muito grave. O exame deu muito ruim, o coração dele está nas últimas e ele precisa operar agora, assim, o mais rápido possível. E, para isso, ele não podia ir para a cirurgia sem cuidar antes do pulmão. Eu disse, a gente só vai cuidar desse pulmão dele e partir para esse coração. Mas aí eu disse, o que é que eu faço, doutora? Ela disse, não diga nada a ele agora. Não diga nada. Espere eu ir lá, porque eu que tenho que conversar com ele. Aí eu já comecei a chorar. E aí ela disse,
olha, não vá agora para lá, não entre no quarto, porque se você entrar desse jeito, ele vai piorar. Vá no banheiro, chore tudo o que você tiver de chorar. Chore, reze. A outra médica que estava lá, ela disse, olha, ela viu, né, que eu estava com o sinal da comunidade, e ela disse, se apegue à sua fé. Se apegue à sua fé. Lave seu rosto, chore tudo que você tiver de chorar, lave seu rosto e entre naquele quarto. E me espere lá, que eu chego. E assim eu fiz, né? E aí eu entrei, né, crente que eu tinha super disfarçado minha cara. Ele, o que é que aconteceu, Rebeca? Eu disse, por quê? Porque você está aí com essa cara de choro horrível. Eu disse, eu achei que eu estava disfarçando. Ele, não, dá para perceber. Né? Aí eu disse, meu Deus. Eu disse, não, deu um negócio aí, mas já a doutora chega aí para a gente conversar. Isso depois, né? Algumas coisas que a gente soube depois. Tinha um enfermeiro que ele veio falar comigo, só para não esquecer de contar isso. E aí ele disse que ele também era de comunidade, né? Ele é de outra comunidade. Ele me confessou isso muito tempo depois, quando a campanha ficou famosa. Ele disse, todas as vezes que eu via você chorando no corredor, eu rezava de longe. Eu disse, meu Deus, o Senhor mandou intercessores, né? E a gente, mesmo sem ver, toda vez que você estava lá chorando no corredor, eu encontrava, eu tinha vontade de falar com você, mas não tinha coragem, então eu rezava de longe. E aí ela foi lá, conversou com ele, a médica, explicou toda a situação, explicou que precisava fazer a cirurgia com urgência, o mais rápido possível, e que o cirurgião ia lá conversar com ele, porque tudo precisava ser rápido, pelo tempo que ele tinha. Pronto. Se a gente não tinha 10 mil para pagar a internação, onde é que a gente ia conseguir dinheiro para pagar uma cirurgia? Que a gente, nessa hora, nem imaginava quanto era. Né? Isso. Então, a gente já começou a entrar em contato com alguns amigos. Né? Amigos começaram a entrar em contato com outros amigos. Não, vamos ver se a gente consegue uma vaga para eles no HU, que o HU faz cirurgia, não sei o quê. Aí, aquela dificuldade, aquela coisa de sempre, conseguir uma vaga pelo SUS. Fala com a minha mãe, é amiga da esposa do prefeito, vou falar com ela. Falou, consegui uma vaga lá, mas depois descobrimos que no HU não fazia mais cirurgia do coração. E não conseguiu mais depois. A gente conseguiu essa vaguinha para o HU, mas o HU não resolveria meu problema. E depois disso a gente não conseguiu mais nada. Essa mesma amiga que conseguiu para o HU tentou em outros lugares, tentou outros meios, e nada. Todos os hospitais lotados, mesmo com a certa influência que ela tinha, não conseguiu. E a gente se via perdido, né? Naquela coisa. A gente não consegue uma vaga para fazer pelo SUS e a gente não tem o dinheiro para a cirurgia, que deve ser muito caro. A gente não tinha ainda o orçamento. Aí o médico... o médico foi lá, conversou com a gente, explicou, bem sério. Aí ele foi e disse, olha, realmente é cirúrgico. Aí ele disse, e possivelmente vai precisar trocar 2 válvulas. Naquela hora, a gente, meu Deus do céu, a gente só sabia de uma que estava ruim, né? Ele disse, em decorrência dessa que estava ruim, a outra precisou trabalhar em excesso e desgastou também, está muito ruim. E aí a gente ficou, ele disse, talvez tenha uma melhora, porque possivelmente o quadro de dengue que você teve lá atrás que causou isso. O seu coração descompensou por conta do arbovírus. Então, talvez tenha uma pequena melhora se passar o efeito dessa dengue aí. Não, era assim. Quando colocasse a válvula, que eu nasci problemática, o coração ia imediatamente começar já a trabalhar em outro ritmo e isso aí ia fazer melhorar, ele ia ver como é que estaria o funcionamento daquela outra válvula que começou a ficar ruim devido à outra válvula. Mas isso aí ele não podia dizer com exatidão se realmente ia melhorar ou se não. Então a gente tinha que estar sempre preparado para ser 2 válvulas. Podia ser que fosse uma, podia, mas também podia ser que fosse 2. E aí até os próprios médicos lá disseram,
olha, Rebeca, faça uma campanha. Faça uma campanha. Você conhece muita gente. Doutora, conheço. Então, pronto, faça uma campanha. Vocês vão conseguir esse dinheiro. Vão conseguir. Precisa conseguir rápido. Aí, meu cunhado, que está ali atrás, Daniel, foi lá. Aí ele disse, vamos lá embaixo, Rebeca. A gente pega o orçamento e vê quanto é. E vai se programando para isso aí. E aí, beleza, né? Não tinha, eu ainda disse assim, teve um momento que eu disse, Ronaldinho, isso deve ser uns 50 mil. Ele, tu é doida, não é isso tudo, não. Aí, beleza. Aí, lá foi, a gente foi pegar o orçamento, eu e Daniel. Aí ela foi explicando, ó, equipe médica, tanto, válvula 1, tanto, válvula 2, tanto, não sei o que, tanto. Em resumo, 95 para 100 mil. Aí eu respirei assim, eu disse, meu Deus, e agora? Aí Daniel, bem confiante, não, beleza, está aqui o orçamento, é isso aqui, beleza, vamos lá. Aí chegou lá em cima, aí o Ronaldinho, olha, a gente vai ter que fazer uma campanha, não sei o quê, e ele, não, campanha não. Aí eu disse, vamos, a gente precisa fazer a campanha. Ele disse, por quê? É quanto? Na realidade, eu tinha vergonha, né? Isso. Eu não queria me expor, né? Expor minha doença. E eu ficava com vergonha. Eu, não, a gente vai dar um jeito. Vamos arrumar outra solução. Esse negócio de campanha, botar na internet. Não quero isso, não. Vamos pensar aqui em alguma coisa, como é que a gente faz para arranjar esse dinheiro. Eu lembro que meus pais estavam lá, né? Foram lá. Aí não tinha dito ainda a eles o valor. Aí meu pai, não, eu já estou aqui pensando aqui, a gente faz um empréstimo aqui de 10 mil, sua irmã faz um de 10, não sei quem faz outro. Deve ser uns 30 mil, né? Aí a gente, não, pai, é 100 mil. Aí ele ficou assim, né? Isso tudo, aquela reação, aquele baque, né? Foi um baque, porque ele sabia que conseguir 30 era mais fácil. Conseguir 100 na situação que a gente sempre viveu, a gente sempre viveu tranquilo, mas nunca fomos ricos, né? A gente não conseguiria. E isso angustiou ele, e isso me angustiou muito também. Eu lembro que em nenhum momento eu chorei nesses dias todinhos que eu fiquei internado. Eu não chorei nenhuma vez. Eu sempre fui muito confiante que Deus queria aquilo para mim e que se Ele quis que eu estivesse ali, Ele ia dar um jeito de tudo se resolver. Eu sempre fui muito confiante nisso. Eu sempre dizia, não, vai dar tudo certo. Não, se acalme, deixa de avexar. Essa menina aqui é muito avexada. Então eu dizia, se acalme, vamos fazer as coisas com calma. Eu sempre fui muito confiante. Então eu não aparentava, não demonstrava que estava nervoso, que eu também não queria deixar ela mais nervosa, porque eu sabia que ela estava nervosa. Mas teve uma noite que eu chorei. Sozinho, só estava eu e ela lá no quarto, e eu chorei. E ela perguntou, por que tu está chorando? Está nervoso? Está preocupado? E eu disse, não estou preocupado com a cirurgia, não. Eu estou nervoso, eu estou chorando porque eu sei da angústia que meu pai está passando nesse momento. Porque eu sei o quanto é difícil para ele saber que ele não tem os 100 mil reais para pagar a minha cirurgia e ver que eu estou aqui sofrendo e ele não poder ajudar. Então, essa foi a única vez que eu chorei, porque eu pensava nele. Mas eu sempre acreditei que Deus ia dar um jeito. Tudo ia se resolver. Por mais difícil que fosse, a solução ia vir, Deus ia mostrar o caminho e a gente ia sair de lá com a vitória. E eu fui relutante, né, de fazer a campanha. Só que foi passando as horas e as soluções começaram a não vir, né? Nesse período, né, ele pediu para mim, ele disse, me deu um prazo para eu pensar na ideia. Eu disse, está certo. E aí, nesse período, Andrei mandou um áudio para mim. Aí ele disse, escuta essa música. É uma das músicas da comunidade, que é essa música Deus do Impossível. E a comunidade está gravando um CD agora, né? E eles passaram para o produtor uma série de músicas. E o produtor, com uma sequência.
E o produtor não seguiu a sequência. Ele disse que sentiu alguma coisa naquela música. E era a música Deus do Impossível. E ele ficou belíssima a música, belíssima mesmo, muito linda. E ele gravou a música e disse que ele estava muito emocionado. Não é nenhuma pessoa de igreja, nada. Ele disse que estava muito emocionado. Cada vez que ele ouvia aquela música, parecia que as pessoas precisavam ouvir. Parecia que era aquela música do momento. E a música era Deus do Impossível. E aí Andrei mandou para mim, a gente ficou ouvindo no hospital e dizia exatamente isso, né? No Deus do Impossível, que é o tema do testemunho da gente, né? No Deus do impossível, tudo é possível. Eu lembro também que, nesse momento, eu mandei a família já estava sabendo, porque ele disse, olha, então eu vou aceitar, mas eu aceito que seja só entre familiares e amigos, só no WhatsApp. Aí eu, tá certo, então a gente vai fazer só no WhatsApp. Aí, nisso, minha madrinha... Isso era sexta à noite. Minha madrinha, ela disse que foi rezar, né? Rezar preocupada com aquele valor absurdo aos nossos olhos, impossível aos nossos olhos. Ela dizia, meu Deus, 100 mil é muito. E aí ela mandou uma mensagem dizendo que ela, na oração, ela ouviu Deus dizendo a ela, né, o que é 100 mil para mim? Você está com medo de 100 mil? O que é 100 mil para mim? Foi isso? E aí ela super confiante. E aí a gente colocou no WhatsApp. Demorou, acho que, 10 minutos para vazar para o Instagram, assim, mais ou menos isso. Que era algo que eu não queria, né? Ele não queria. Ele queria só entre os amigos, né? E aí eu mandava o banner, botava, olha, gente, não coloca no Instagram por enquanto, porque ele ainda não está preparado e tal. 10 minutos, meu celular tocando. E o pessoal da comunidade, Beca, eu já disse para não postarem, não sei o quê. Eu disse, olha, não dá mais, não tem mais controle. Já está todo mundo compartilhando, deixa. E falei com ele, eu disse, não tem mais como não, vai ser assim mesmo. Ele disse, então vamos. E aí, pronto, aí a gente começou. Começou a campanha. E foi assim, gente, eu não sei descrever o que aconteceu, mas... o impossível realmente se fez em todo esse processo. Meu celular não parava, literalmente não parava. Um segundo, eu não conseguia. O Instagram estava lá cheio de coisa, mas eu não consegui. Eu vim abrir o Instagram no dia seguinte, porque o meu WhatsApp não parava de mensagem, assim, muitas de todos os tipos, ligações. Eu já não conseguia mais comer, não conseguia fazer nada. Porque se espalhou de um jeito, essa campanha se espalhou de um jeito que tomou proporções assim gigantescas que a gente não imaginava. E aí ele começou a ficar super assustado com a repercussão. Todo no hospital, os enfermeiros, os médicos, todo mundo começou a saber da notícia. O dono do hospital foi lá. O dono do hospital foi lá no apartamento falar comigo. Enfim, então foi uma repercussão muito grande. E aí a gente foi vendo, quem estava aqui na adoração na quarta-feira passada, que foi um dos motivos que eu decidi, durante a adoração, dar o testemunho. E eu cheguei falando para ele. Eu já estava sentindo esse impulso e eu tive mais certeza. Quem estava aqui viu que foi o evangelho dos 10 leprosos, né? Que Deus curava e só um voltava para agradecer, e 9 iam embora. E que Andrei falava muito da questão da cura, né? Que as pessoas muitas vezes se centram muito na cura. E a cura é um meio, ela não é o fim. Né? O fim é outro, ela é só um meio para alguma coisa. E nessa campanha a gente viu muito claramente isso, porque a campanha estava acontecendo, enfim, a gente estava conseguindo chegar ao nosso objetivo, que era o de salvar a vida dele. Conseguiu dinheiro e salvar a vida dele, mas por trás disso muita coisa aconteceu. Então a gente viu amigos de infância que a gente não encontrava há muito tempo entrando em contato. A cidade da gente, Cabedelo, as pessoas se uniram de um modo, começaram a fazer rifas. Meus alunos lá de Patos, eles foram de casa em casa vendendo rifa. De casa em casa, vendendo rifa. Foram para a feira vender rifa. Os amigos da gente, cada um começou a colocar o seu dom a serviço daquela causa. Então, foi uma causa que começou a unir todo mundo. E isso aí era o que mais
mexia com a gente entrava em qualquer rede social ou pegava uma mensagem e a gente só dizia: meu Deus, o Senhor está transformando uma situação que poderia ser de caos, de uma tristeza profunda em nós, em gratidão, em amor, em amizade. Porque as pessoas começaram a se unir por aquilo ali, se unir por ele, né? Pessoas que a gente não tinha contato, que tinha terminado de uma maneira ruim, por exemplo, um relacionamento, uma amizade, entrando em contato, se oferecendo para ajudar, se oferecendo para trabalhar, dizendo: Rebeca, o que é que você quer que a gente faça? Quer que vá para onde? Vender o quê? Que eu vou. Entende? A comunidade, enfim, todo mundo se unindo de um modo muito rápido e de um modo muito bonito. E isso aí fazia com que as dores, a tristeza, tudo isso ficasse muito secundário. E aquilo que a gente viu da cura física, ela não estava sendo apenas uma cura física, né? Vocês estão entendendo que a gente está aqui testemunhando, não é um milagre de uma cura. Jamais. Milhares de pessoas têm o mesmo problema que eu, são cirurgiadas aí todos os dias no mundo, estão vivas. A gente não está aqui para apenas falar da cura, mas o milagre maior aconteceu no coração das pessoas com tudo isso. E no nosso também. Isso. Né? E no nosso também. No coração das pessoas. E a cura física, ela foi seguida de muitas outras curas. Né? Cura espiritual em nós, em tantos outros que entraram em contato conosco e dizia que a nossa história estava tocando, que não sabia por quê, mas sentia um impulso de ajudar. Enfim, então isso começou a tomar essa proporção que a gente via. Isso aqui é muito pequeno em relação ao que está acontecendo, que a gente não é digno, a gente não merece tudo isso. Gente, 100 mil reais. Eu pensava assim, a gente vai conseguir. Eu tinha fé que a gente ia conseguir. Né? Quando eu falava com meu sogro, eu dizia a ele: 100 mil reais, eu disse, 100 mil, a gente vai conseguir. Não se preocupe, a gente vai conseguir. Mas eu pensava que era assim, um mês com muita luta, com muita coisa, assim, fazendo muito evento, muito isso aqui, porque eu já tinha trabalhado em outras campanhas para ajudar outras pessoas e era difícil. 4 dias. 4 dias foram suficientes para a gente conseguir. Na realidade, a campanha começou na sexta-noite. Então, a gente teve um sábado, um domingo, né, que não tem expediente bancário, digamos assim, né? Não tem mesmo, mas você só consegue fazer transferência via celular ou não consegue fazer depósito. E tivemos a segunda. Sexta-noite, sábado, domingo, bancos fechados, segunda-feira. Segunda-feira, a gente conseguiu alcançar os 100 mil reais. E a gente parou e pensou, e ficou assim: meu Deus, como? Como é que isso aconteceu? Isso, gente, não tinham doações assim. Ah, meu Deus, 50 mil, 30 mil. Não foi isso. Foi de pequeno mesmo. A maioria das doações eram de 50 e de 100 reais. A maioria. 30, era 30, 50. Só que uma quantidade muito grande. Assim, o celular travava. Quando a gente ia ver, o celular travava. Não conseguia ver o extrato. E eram doações de vários cantos do Brasil. E esse pessoal que doava, eles não só doavam, eles começaram a ir atrás de procurar soluções também, de ajudar de outro modo. Então, começou a falar com o seu médico particular. E, quando a gente via, tinha um médico de São Paulo ligando para mim, querendo transferir para um hospital de São Paulo. Tinha um médico de Minas Gerais ligando, querendo transferir para lá. Aí, também teve um momento ruim disso tudo. Estamos num momento político, né, de eleições. Então, teve também muito envolvimento político. Então, a gente começou a sofrer com aquilo também. Porque, e agora? O que é que a gente faz? Começou a aparecer vagas em todos os hospitais públicos de João Pessoa para mim. Não tinha nenhum, né? Até antes da campanha, a gente não tinha conseguido nenhum. Depois que a campanha tomou uma proporção grande, conseguimos umas 5 vagas. Tinham médicos realmente que queriam nos ajudar. Mas era política. E políticos também. Políticos também. Mas a gente ficava com aquela coisa: meu Deus, e agora?
o que é que a gente vai fazer? A gente conseguiu o dinheiro e a gente conseguiu o SUS também para fazer a cirurgia. E aquilo começou a angustiar. Eu comecei a ficar tenso lá, comecei a tossir novamente, passar noites meio ruins. E a gente conversou com os médicos lá do hospital que eu estava. E a médica, ela até disse para a Rebeca, tome o celular dele. Porque não parava de chegar mensagem de gente falando. Estava prejudicando o quadro dele, né? Ele estava começando a se abalar muito. Ela disse, tome o celular, não deixe mais ele ver nenhuma notícia. E aí, nessa hora, ela chegou, aí desligou a televisão, aí fez, a gente vai fazer agora o que a gente deveria ter feito desde o início. A gente vai rezar. A médica? A médica. A gente, meu Deus, como assim? A gente não sabia nem que ela rezava, que ela era de oração. Enfim, ela fez uma oração muito forte naquele momento conosco, que também nos fez muito bem. E aí, diante disso, foi muito discernimento, pedindo a Deus discernimento de qual era o caminho realmente a tomar. E aí a gente sentiu, né, em oração, e também confirmações de muita gente mesmo. Muitos médicos que entraram em contato, até de fora da cidade, dizendo, olha, se for fazer, faça por esse caminho aqui, faça por esse caminho. E a gente entendeu que era esse caminho e fez esse caminho. O que me fez tomar a decisão foi pensar da seguinte forma. Se Deus quis que eu tivesse 100 mil reais em 4 dias, não é porque Ele não queria que eu fizesse pelo SUS. Ele me deu a possibilidade de eu fazer particular. Então, nós vamos fazer particular. Nós vamos magoar, deixar chateado algumas pessoas que se empenharam bastante para a gente conseguir ir no SUS. Mas é o que eu sinto dentro do meu coração, que Deus fala para mim, que Ele está me dando a oportunidade de fazer com aquele médico que tantas pessoas indicaram. E assim decidimos fazer. E aí ele foi para a cirurgia com a possibilidade da troca de 2 válvulas, como a gente falou, mas que não era 100%. E a cirurgia em si foi um sucesso, graças a Deus, né? Muita oração, realmente Deus estava lá conosco. E ele não precisou trocar as 2 válvulas. Não precisou. Então, aquilo que a gente esperava, né, gastar foi menos ainda. Na realidade, para ser mais incrível ainda, em 4 dias a gente conseguiu 150 mil reais. Não foi os 100 mil reais. A gente não tinha, quando chegou em 100 mil reais, a gente não tinha como parar assim do nada, porque tinham muitas ações acontecendo ao mesmo tempo, gente vendendo rifa, gente fazendo feijoada, gente fazendo não sei o quê, a gente ficou atordoado. Meu Deus, o que é que a gente faz? Aí muitas pessoas falaram com a gente, não, deixa rolar mais um pouquinho, porque vocês vão ter os custos pós-operatório. Aí vocês param. E a gente meio perdido, assim, como é que a gente faz, meu Deus. Até que Andrei veio, eu conversei com o Andrei. E depois dessa conversa, a gente decidiu parar independente se as pessoas que estavam organizando o evento, tudo, iriam ficar chateadas ou não. Porque a gente achou não, né? A gente sabia que aquilo era o correto a se fazer. A gente pediu 100 mil, a gente conseguiu mais, a gente cessou. E a gente já sabia que tudo que fosse extra não era nosso, né? Não era nosso. Nem o que não era extra não era nosso. Nem o que não era extra não era nosso. A gente sempre teve o sentimento de que esse dinheiro não é meu, esse dinheiro não é para mim. Esse dinheiro é para me ajudar e para poder ajudar outras pessoas. Então, desses 150 mil, a cirurgia, que era 100 mil reais, ela custou 60 mil reais. Teve um desconto lá do hospital e teve um custo a menos de uma válvula. Então, a cirurgia custou 60 mil reais. 10 mil reais a gente devolveu dos pessoal que tinha emprestado para a gente ficar internado aquele início. 70 mil reais já. 50 mil reais eu doei para várias campanhas aí que estavam rolando, de pessoas com cirurgia do coração, ou outras coisas até mais simples.
eu doei R$50 mil e fiquei com R$30 mil para os custos que eu estou tendo ainda após a cirurgia. Custo de consultas, de exames ainda que eu faço periodicamente e de remédios. Estão cortando tempo ali, ó. Eu vou dar uma de Andrei, hein? Então foi isso. Deus nos deu mais do que a gente pediu. E se Ele deu aquilo, é porque eu tinha que dar de volta. Aquilo não era nosso. Aquilo nunca foi nosso. Eu consegui o que eu queria, eu consegui a minha cura, eu consegui a cirurgia. Eu tinha que, de alguma forma, devolver aquilo. E, da forma que a gente achou, a gente fez. E a gente acabou conhecendo muitas histórias, né? Às vezes eu nem sabia, né, que ele estava em contato, vendo uma causa de crianças aqui, enfim. Então, a gente acabou tendo um contato com muitas histórias de pessoas necessitadas, às vezes mais do que a gente, e estavam ali e não tinha ninguém por elas, pessoas desconhecidas. Então, Deus nos deu ainda essa possibilidade de ajudar tanta gente que apareceu na nossa vida, que, enfim, chegou na nossa porta. Isso aí também, ou seja, com uma ação, com uma coisa, muitas outras coisas foram mudando. E só para encerrar, vocês lembram que a gente colocou no contexto lá inicial o quanto a gente não estava bem, né, lá em Patos, o quanto a gente vinha passando por tanto sofrimento que era ainda além da doença dele que veio aparecer depois, né, a perda do bebê, as questões financeiras, profissionais dele. E lembram da profecia que eu falei, né? A profecia que Andrei tinha dito que Deus tinha dado no coração dele, de que algo ia acontecer que ia mudar tudo na nossa vida. E eu inicialmente achei que era o bebê. E depois eu vi que não era. Na verdade, era o problema de coração dele. Esse problema mudou a vida dele, mudou a minha vida, mudou a vida das outras pessoas que diretamente, né, enfim, foram alcançadas pelo dinheiro, mas mudou a vida de muitas outras pessoas, né, com a campanha em si. Eu quero só dar mais um exemplo de como esse milagre não foi só nosso, não foi um milagre da minha cura. Vocês lembram que eu disse que a gente colocou currículos de Rebeca em todas as faculdades aqui de João Pessoa e nunca apareceu uma vaga. E depois da cirurgia a gente decidiu que a gente não poderia mais morar em Patos, seja lá a situação que fosse. A gente tinha que voltar para João Pessoa, voltar para Cabedelo. E apareceu a vaga para a Rebeca dar aula numa faculdade. Eu estava indo levar ele no hospital, no médico, e me ligaram de um dos locais que eu tinha deixado o meu currículo. Eu tinha deixado em todas as faculdades. E me ligaram dizendo que queriam fazer uma entrevista naquela hora. A gente estava com o Neto, nosso irmão de comunidade, estava indo levar ele no hospital, porque eu não dirijo, ele não estava dirigindo. Então, aí eu disse, Neto, eu vou parar aqui. E você pode cuidar dele? É aqui as Ciências Médicas. A faculdade que fica aqui em Termares, né, de Medicina. Então, a gente estava passando por Camboinha ainda, quando mandaram uma mensagem dizendo, vem agora que a gente vai fazer uma entrevista com você. Ela estava arrumada para ir comigo para o médico. Engraçado que ela tinha colocado uma roupa. Aí eu disse, não, essa roupa tá muito simples. Bota uma roupinha melhor. E casou, que foi na hora que disseram para ela ir fazer. Então a gente no caminho parou lá. E ela estava preparada lá e fez a entrevista e conseguiu o emprego. E eu trabalhei nas Ciências Médicas de 2007 a 2012. Eu sou contador, né, de formação. Então, eu trabalhei lá na contabilidade de 2007 a 2012. E meu ex-chefe, ainda está lá nas Ciências Médicas, ele ligou para mim também
e disse que assim que eu me recuperasse eu podia voltar para lá, que eu tinha uma vaga para mim lá. Então, em meio a todo esse caos, Deus ainda nos deu esse presente. Para fechar isso, gente. Não terminei não. Ah, desculpa. Eu vou ainda dar outro caso. A gente veio aqui para isso. Vocês estão com pressa de ir para casa? Ah, ainda bem. Jesus está esperando. Não, mas Ele está esperando lá, Ele compreende. E a gente veio. E o fato da gente vir acarreta em quê? Acarreta em Rebeca pedir demissão lá de Patos, da faculdade que ela trabalhava. E a gente tinha 2 amigos lá de João Pessoa, que estavam lá em Patos. Um dando aula na UFCG e outro trabalhando em outro emprego lá na prefeitura, que estavam prestes a voltar para João Pessoa, porque não estava dando certo lá, porque que era professor da UFCG cortou a verba, da UEPB, cortou a verba e iam cortar a carga horária dele e ele não ia ter como se manter em Patos. A outra pessoa trabalhava lá na prefeitura, mas a casa onde ela morava não podia mais ficar com ela lá, e se ela tivesse que se manter em Patos sozinha, o trabalho não compensava, então ela ia ter que pedir demissão daquele trabalho e voltar para João Pessoa. Então os dois estavam passando por uma angústia, também uma dificuldade muito grande. E quando a Rebeca pediu demissão, ela indicou eles dois, e os dois foram contratados para a vaga dela. E hoje essas 2 pessoas, que eu garanto que eu tenho certeza que rezou muito a Deus por esse milagre na vida dela, Deus alcançou ela. O outro amigo da gente, para você ver, ele é ateu. Ele não acredita em Deus. Mas a gente tem a certeza que Deus transformou a vida dele através da nossa também. Mais uma vez, provar a vocês que esse milagre não é nosso, não é meu. Esse milagre é de todo mundo que estava envolvido nisso. Deus quis transformar a vida de todos. A gente não deve perder jamais a esperança, a fé. Eu tive medo. Dentro de mim eu tive muito medo de não dar certo. Mas eu tinha fé que Deus não ia deixar aquilo acontecer. E você tem que ter essa certeza, irmão. Você tem que ter essa certeza. Por mais difícil que seja a sua vida. Qual seja o seu impossível, né? Por mais difícil que seja o seu impossível. Porque o impossível é impossível. O impossível, a palavra já está dizendo, não é algo que eu posso fazer depois. Não, é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Só para finalizar agora. Agora pode. Quando ele ainda estava... quando eu falei com ele, Ronaldinho, vamos dar o testemunho, o pregador não vai poder ir, e eu estou sentindo um impulso, a pessoa sugeriu também. Aí ele disse, novamente, me dá um tempo para pensar, mesma coisa que ele tinha da campanha, tá certo. Aí... Chegou de tarde, ela tem a resposta? Eu não estou vendo a lua no céu, eu disse de noite, a lua não está no céu ainda. E aí aconteceu outro episódio na vida da gente, essa semana isso, gente, foi o quê? 2 dias, segunda-feira, com nossa filha. Ela estava lá brincando e ela foi na cozinha e não sei como, o coador de café caiu em cima dela. Eu estava fazendo café. Eu não sei descrever o que eu senti naquele momento. Eu tinha medo até de olhar e ver o que é que tinha acontecido ali com ela. Foi realmente, ela tem 1 ano e 7 meses. Foi o dia mais desesperador para mim, foi naquele momento. A menina gritava, porque estava muito quente. Ela estava cheia de pó de café, queimando o corpo dela. E ela gritava, e Rebeca entrou em desespero e começou a gritar também. Eu estava no quarto, eu saí correndo. Fui na cozinha, vi, na casa estava eu, Rebeca e Lúcia, né? A mãe de Rebeca. E Priscila estava lá com Elisa. E eu saí correndo. A primeira ação que eu tive foi pegar a Cecília no braço e correr para o banheiro, ligar o chuveiro,
colocar ela embaixo do chuveiro e ela chorava, esperneava, gritava, perdia o fôlego, se tremia porque a água gelada, eu tirei tirei lá do chuveiro elétrico, água gelada, ela se tremia, e cheia de café, e Rebeca desesperada, chorando. E eu não podia, mais uma vez, não podia transparecer que eu estava nervoso, porque ela estava se acabando lá. E Lúcia chegou, eu lembro bem dessa cena, com um vidrinho de água benta e começou a derramar em cima de Cecília. Derramou a água benta todinha em cima dela, onde pegou o café. E depois disso saiu correndo, vou na farmácia comprar um remédio para queimadura. Voltou em 5 minutos, não sei como foi tão rápido, com 2 pomadas de queimadura, entregou uma para a gente e outra para a Priscila. Priscila, fica aí e vai que um dia acontece. E passou em Cecília. Ela ficou vermelha aqui no ombro e nas costas. E passou a pomada. E ela chorando, Cecília ainda chorando muito, porque ela não sabe o que estava acontecendo, mas tem a questão da dor e a questão da tensão também, de ver todo mundo agoniado. E passou a pomada. 2 horas depois, mais ou menos, não tinha mais nenhuma mancha vermelha no corpo dela. A menina estava pulando a casa todinha. Nenhuma, gente. Como se não tivesse acontecido nada. Nada. E o chão da cozinha estava lá com café derramado. Tem um detalhe. Foi questão de segundos para esse café coar, porque não caiu o café. Quando o coador voou, sei lá o que aconteceu, em cima dela, só estava o pó. Tinha já caído todo o café. Mas foi coisa de segundos mesmo. E mesmo assim, foi o pó que pegou nela, o pó quente. Eu sabia que esse pó quente poderia gerar marcas profundas, um café, água fervendo. Mas não tem nenhuma. Se você olhar para a menina, você não diz onde foi, porque não tem nenhuma marca, nenhuma. E aí, quando chegou, disse: Arnaldinho, você tem alguma dúvida que a gente precisa testemunhar a misericórdia de Deus na nossa vida? Ele vem falando muito claramente a ele, não tem como não. A lua estava no céu, né? Tinha que dar uma resposta. Aí ele disse: não, a gente vai. E foi aí que a gente decidiu estar aqui nesse dia, contando um pouquinho para vocês da nossa história. E é isso. Ainda estou me recuperando. Dia 20 faço 2 meses da cirurgia. Ainda tem muitas coisas que eu não posso fazer, o médico não liberou ainda. Mas graças a Deus está tudo caminhando muito bem. E essa quarta-feira passada, foi quinta, eu fiz um novo exame, que foi aquele exame que detectou que meu coração estava a 30%. E eu fiz um agora, semana passada, e a médica disse que meu coração já estava funcionando no nível totalmente normal de uma pessoa que não tem problema nenhum. Como o meu problema é de nascença, então meu coração sempre trabalhou mais. Isso fez com que ele crescesse de tamanho. Meu coração, ele sempre foi maior, ele vinha crescendo, nunca parou de crescer, ele sempre vinha crescendo. Então era maior do que uma pessoa normal. E nesse exame que eu fiz semana passada, ela mediu e disse que o coração já tinha diminuído de tamanho e a tendência é diminuir ainda mais e ficar normal. E é isso, gente. É o amor de Deus na vida da gente. E queria que vocês fechassem os olhos um pouquinho e pudessem pensar um pouco na vida de vocês. O que você está passando, as suas dificuldades. Qual é o seu impossível?